Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há 27 anos. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB. Eu também sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito e tenho a honra e a satisfação de estar aqui hoje com vocês para gravar mais um Pela Ordem, né? Como de fato estamos aí juntos, justamente nessa série de vídeos chamados Pela Ordem, justamente buscando te dar algumas dicas importantes para o exame de ordem, não é? Então, dicas preciosas, viu, pessoal? Porque, na verdade, como é que nós preparamos o Pela Ordem, né? Nos nossos bastidores aqui? A gente vê tudo o que mais cai. Obviamente, a gente faz aí um apanhado, o que mais tem sido perguntado na OAB. E eu faço isso no penal, faço no processo também, você me encontra lá no processo penal também, e os outros professores nas outras disciplinas. O que mais cai? E a gente vê que tem assuntos que são recorrentes no exame de ordem, né? Que esses são aqueles assuntos que você não pode deixar de saber. Você tem que saber esses assuntos. Obviamente você tem que estudar tudo, mas há assuntos que são recorrentes, tá bom? E um dos assuntos que sempre tem sido pedido é a questão da aplicação da lei penal, no tempo e no espaço, sempre. Tá? Então, eu até te aconselho você pegar aquela primeira parte do Código Penal, desde o artigo 1º, né, e você vai até o artigo 10º, que fala dos prazos, até o 11º também, e dê uma boa lida naquilo ali. Aplicação da lei penal. Nós vamos voltar em outras oportunidades falando bastante da aplicação da lei penal. E a questão que nós trouxemos para você é uma questão importante, caiu no 14º exame, na primeira fase, não é? E diz o seguinte: o presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei, sem impugnações. Bom, com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. Pessoal, nem vamos ler as alternativas todas aí, tá? Porque ele fala, não há ofensa ao princípio da reserva legal, porque pode sim criar tipos penais por meio de medida provisória, né? Há ofensa à reserva legal. Então você vê que duas, a e B, ele fala que não há ofensa, não é? E a C e a D, ele fala que há ofensa, tá bom? Porque primeiro ele fala que não tem iniciativa, depois aqui ele fala que não pode criar por medida provisória. Bom, moral da história que eu te pergunto, medida provisória pode dispor sobre matéria penal? Qual é a resposta que você vai me dar? Você já estudou isso. Se você já estudou isso, você sabe. Tá? Se você nunca estudou, você está sabendo agora. Não pode. Não pode. Medida provisória não pode dispor sobre direito penal. Ah, por que eles perguntam aqui? Porque eles acham que você não vai saber dessa proibição. E onde está essa proibição? Está no Código Penal? Não, está na própria Constituição Federal. Aqui, né? Ó, bom, aqui no artigo 1º tem o princípio não só da anterioridade da lei, é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Ah, professor, mas está a lei aí, então quer dizer que então medida provisória não pode porque tem que ser lei? Não é por isso também. Tá? Porque aqui quando ele fala lei, ele fala em espécie legislativa, ou seja, tem que ser votada pelo Congresso Nacional. Tá bom? Agora, o artigo 62 da Constituição Federal que fala da medida provisória, e ele diz lá, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá, tudo bem, até aí o presidente tinha feito. É vedada, parágrafo 1º, a edição de medidas provisórias sobre matéria, letra B, de direito penal, de direito processual penal e de direito processual civil. Então tá aqui a vedação, tá? E aqui, pessoal, o tipo da coisa que não tem como intuir, né? Ah, eu vou lá e vou chutar porque eu vou intuir, porque eu vou entender. Ou você sabe ou você não sabe. Tá bom? Então isso daqui é uma das coisas muito importantes que nas nossas aulas a gente sempre tem falado, sempre tem ressaltado para os alunos, a par, obviamente, dos demais detalhes que aí nós vamos estudar em outras oportunidades. Tá bom? Mas aqui, ó, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Mas não pode ter medida provisória sobre direito penal. E aí, justamente, a resposta era a letra C, ó. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Claro. Claro.
Está vedado expressamente na Constituição Federal. Tá, pessoal? Se você pegar a sua Constituição, então aí, depois você dá uma olhadinha lá, você vai ver que isso aí foi incluído por uma emenda constitucional, que agora me fugiu o número, eu não vou pegar a minha aqui também, porque depois você vai olhar isso para mim. Mas eu não sei se é emenda 32, emenda 35, dá uma olhadinha, porque antigamente não havia essa vedação. E aí ficava aquela dúvida, a medida provisória pode dispor sobre direito penal porque ela tem força de lei. Aí veio a Constituição e disse, não, medida provisória não pode dispor sobre direito penal. E olha, aproveita para estudar também, porque pode cair nas outras áreas, hein? Não pode dispor sobre direito penal, não pode dispor sobre processo penal e não pode dispor sobre processo civil. Podia cair uma questão lá na parte de processo. Né? Que a presidente também deu uma, né? Ou o presidente deu uma, editou uma medida provisória na área de processo civil. Também não pode. Tá bom? Então veja que é bem tranquilo isso daqui. Então o nosso intuito aqui, pessoal, é justamente te dar esse embasamento. Não é? São questõezinhas muito simples, você está vendo? Tá? E a gente sempre diz o seguinte, você quer passar no exame de ordem? Quer. Então, primeira coisa, estudar, obviamente, mas estudar sempre memorizando os artigos de lei, tá? Principalmente para a primeira fase, onde você não pode utilizar a legislação. Tá bom? Na segunda fase, você vai ter a legislação para te dar o suporte. Mas aqui, veja que é um dispositivo que você tinha que saber da Constituição Federal, tá bom? Então, o nosso intuito é justamente esse, pessoal. E olha, aliás, né, eu tomo a liberdade de indicar a você, ó, o Manual de Direito Penal da minha autoria, tá? Editora Saraiva, Manual de Direito Penal, indicado para o exame de ordem. Quer apostar que eu falo isso aqui? Quer apostar que eu falo isso? Quer ver? Vamos pegar aqui? Você vai dizer, ih, professor, o senhor escolheu essa questão aí só porque tinha no seu livro. Não. Tá? Você pode pegar qualquer questão do exame de ordem que eu tenho aqui. Tá? Qualquer questão do exame de ordem eu tenho aqui. Tá certo? Então aqui, pessoal, ó, princípio da legalidade, a gente fala, e eu digo aqui, ó, é vedada, olha aqui, tá aqui logo no comecinho que eu falo, princípio da legalidade, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, letra B. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem essa sensibilidade. Então, você quiser uma boa doutrina para te dar um apoio, professor, já tenho uma doutrina, eu tenho o livro do meu professor, eu tenho o livro do autor que eu gosto. Maravilha, todos são excelentes, eu tenho certeza disso. Tá? Graças a Deus, nós temos na doutrina nacional feras na área de direito penal. Tá bom? Todos os manuais e cursos eu indico, a maioria são meus amigos, tá certo? E admiro-os profundamente, mas também não deixe de dar uma consultada no nosso manual, também é um bom repositório aí de doutrina e de boas dicas para o seu exame de ordem. Tá bom? Vamos ficando por aqui, agradeço a sua atenção, nos vemos numa outra oportunidade.